Olá, queridos. Eu sou a Mila Souza. A mensagem de Libra é geral, não vai alcançar o momento de todo mundo. Precisamos ter sabedoria. Caso necessite de uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontrará o meu contato. Ok, queridos? A gente vai para a nossa mensagem. Aqui me mostra corações aflitos, angústia, ansiedade, também falta de instabilidade. Querido, quantas das vezes a gente permite esses sentimentos nos dominar? E quantas das vezes a gente esquece que Deus ele é maior que tudo isso que a gente vive, maior do que tudo isso que a gente atravessa. Deus ele é maravilhoso, Deus ele é tremendo, Deus ele é glorioso. E toda vez que eu vejo essa junção das cartas que mostra coração aflito, angústia, ansiedade, dificuldade de raciocínio, desânimo, eu lembro que o ano passado, mais ou menos, eu estava muito angustiada por causa de um irmão meu que estava atravessando uma fase muito difícil da vida dele. E há coisas na família da gente que respinga em todo mundo e a gente não sabe como resolver, né? Então, eu tenho a convicção de que quando a gente não consegue ou não sabe como resolver, aí sim Deus entra e resolve. Mas é justamente nesses momentos que a gente esquece que Deus está ali para aquilo. A gente esquece de ter fé, a gente esquece de confiar. E eu lembro que naquela madrugada eu tirei as cartas na energia do meu irmão. Eu levantei na madrugada para orar e ao levantar eu tirei as cartas para o meu irmão naquela madrugada. E eu fiquei, se eu já estava angustiada, eu fiquei mais angustiada ainda em ver as posições das cartas. E naquele dia aquele jogo me deixou inquieta. E eu estava muito, muito, muito angustiada. E esquecendo que Deus estava no controle, que está no controle. E eu lembro que eu levantei nesse... Aí, levantei, fui orar, gravei vídeo, como eu faço todo dia, minha rotina. Levei minhas meninas na escola. E eu sempre falando pro meu marido, não tô bem, não tô legal. E eu lembro que ao buscar as meninas na escola, eu entrei num mercado para pegar um bolo. E quando eu entrei no mercado, eu estava muito, muito angustiada. Isso já era por volta do meio-dia, 1h. E ao entrar naquele mercado, eu pedi para a moça uma fatia de bolo para viagem. E naquela hora, eu escutei uma voz que disse assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Como estava barulho, o lugar era muito movimentado, eu não entendi. E eu repeti o que eu tinha ouvido. Eu falei assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou. E aí eu digo: nossa, é Deus falando comigo. E ali eu baixei a minha cabeça e comecei a chorar. Queridos, de lá para cá, naquela hora o meu coração sossegou. Porque eu percebi que Deus estava no controle, que Deus estava conosco. Ali eu percebi que não tinha motivo para me preocupar, não tinha motivo para me desesperar. E eu te digo, Deus tem nos honrado. Esse meu irmão, ele é mais novo do que eu. Ele nunca deu trabalho para minha mãe, sempre foi uma pessoa muito esforçada, ajuizada. Mas há coisas que acontecem e por algum motivo na vida da gente que acaba desestruturando, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu na vida desse meu irmão. Mas de lá para cá, o meu irmão,
Eu tenho percebido o zelo, o amor, a bondade, a misericórdia de Deus sobre a vida dele. E eu só tenho que agradecer. Então a mensagem de hoje é para você que acha que o que tu atravessa não tem solução. A mensagem é para você que está triste, que está angustiado. Querido, sossega. Sossega o teu coração, guarda o teu coração. Confia mais em Deus, coloca Deus na frente desse problema. Querido, esse problema é um grão de areia diante de Deus, não é nada. A gente precisa ter sabedoria. As cartas vêm falando sobre mudanças, mas a mudança maior é íntima. Precisamos mudar intimamente, a mudança tem que ser de dentro para fora, deixar bagagem emocional, ter paciência, ter perseverança, buscar equilíbrio, equilíbrio emocional e recomeçar quantas vezes for necessário. As tribulações e as perturbações, elas sempre vão existir, sempre. Mas Deus, Ele... Acabei de ouvir uma voz aqui e eu vou falar o que eu ouvi. Tem muita gente aqui precisando e pedindo a Deus um milagre financeiro. Há dívidas que vêm te perturbando, que vêm te assolando. E tu tem orado a Deus, tu tem rezado a Deus, tu tem falado com Deus para Deus fazer um milagre na tua vida. Mas Deus, Ele só vai fazer o milagre quando houver mudanças de dentro para fora. Eu vou contar algo que aconteceu na minha família há alguns anos atrás, em 2015. Eu não conheci ninguém até hoje, eu não conheci durante a minha existência, durante a minha vida, um homem que tinha mais conexão com Deus do que meu pai. Meu pai, se ele falasse, tu podia ir atrás, que o negócio era sério. Meu pai tinha uma conexão, e meu pai não tinha religião, tá? Mas meu pai, ele tinha muita fé em Deus e lia muito a Bíblia. E a gente aprendeu a ler a Bíblia com meu pai, que meu pai exigia que a gente lesse. E o meu pai, ele adoeceu. Meu pai foi fumante a vida inteira. Ele adoeceu do pulmão. Um pulmão parou e o outro ficou funcionando à metade. E meu pai, ele era do signo de Virgem, teimoso igual uma porta. E ele esperava que Deus desse e restaurasse os pulmões dele. E ele vivia muito hospitalizado nessa época, muito. E quando entrou no mês que meu pai ia morrer, eu sabia que meu pai ia partir. E ele deu uma entrada no hospital e eu lembro que eu liguei para ele. E eu disse assim, ô pai, o senhor tá aí de novo, mas Deus vai nos dar vitória. Porque no fundo, eu tinha esperança de que Deus curasse, de que Deus restaurasse. E ele falou assim para mim, não, minha filha, eu não quero mais... Não, minha filha, eu já falei com Deus. Eu disse, o que foi que o senhor falou com Deus? Eu falei com ele, ou ele me dá um pulmão novo, ou ele me leva. Dessa maneira eu não quero mais ficar. Naquela hora Deus falou no meu coração. Eu pensei assim, nossa, Deus vai levar. Eu pensei, tá, sabe por quê? Quando meu pai entrou na UTI, eu chorei muito. E eu perguntei por que Deus não tinha dado um pulmão novo para meu pai. E Deus na mesma hora falou no meu coração que Deus não dava porque sabia que ele fumaria novamente. Deus, ele não faz obra pela metade. Porque Deus conhece o meu coração e Deus conhece o teu coração. Então, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? O que Deus me passou nesse dia?
como que Deus vai fazer algo que vai permanecer da mesma maneira? Como que Deus vai agir na minha vida sendo que eu não mudo? Sendo que a minha postura é a mesma? Como que Deus vai te dar, fazer esse milagre na tua vida e tu vai cavar um buraco para entrar dentro porque tu não mudou? Da mesma maneira que tu se comporta com pouco, tu vai se comportar com muito. De que adianta? De que vai servir essa obra? Porque Deus, ele não faz nada pela metade. Deus conhece o futuro. Tem muita gente aqui precisando de um milagre financeiro, mas não consegue mudar a sua postura consigo mesmo. E Deus, ele não vai trabalhar dessa forma. Deus, ele só vai trabalhar quando tu estiver pronto para receber. A gente precisa estar pronto para receber, para a gente... Vocês entenderam? Como é o mistério aí de Deus? É mais ou menos por aí, queridos. Deus, ele não faz obra pela metade. Então, tem gente aqui tendo que ser paciente, perseverante, que o tempo não é teu, o tempo é de Deus, e tu precisa, para ontem, mudar. Salmos 34 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém. Agradeça. Agradeça a Deus por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem permitido. Porque o que acontece de ruim em nossas vidas é para nossa evolução, é para o nosso crescimento. Só aprendemos através dos altos e baixos, é fato. Mude sempre. É necessário mudar. E mudar também é evoluir, né? Então vamos deixar para trás velhos hábitos, o velho eu. Vamos nos transformar, vamos renascer, vamos nos recompor. Deus, ele quer fazer, mas eu preciso fazer a minha parte para que Deus possa a dele. É simples assim, queridos. Muitos não entendem. Às vezes Deus permanece calado diante das tuas preces, diante das tuas orações, diante daquilo que tu pede. Mas tem gente aqui que precisa mudar para Deus agir. Eu vou ficando por aqui. Se deixar, eu falo o dia todinho. E que o Senhor abençoe a sua vida e que tu tenha visão espiritual de ver onde tu tá errando, de ver aonde tu precisa mudar. Porque muitas das vezes a gente não tem essa noção, essa visão. Fiquem com Deus.